Salve, salve galera da NFL, salve galera do futebol americano. Estamos aqui para mais um vídeo. Nesse vídeo nós vamos fazer uma tier list dos melhores times para essa temporada. Os times aí elite, bons times, os times do talvez, que a gente pode ir para os playoffs, tanto pode fazer uma péssima temporada. Os times M, que são os times de merda para essa temporada, que não estão fazendo, não vão nem brigar para ir para os playoffs. E também não são tão ruins o suficiente para brigar pela pick 1 do draft. E aí os times para mim que são terra arrasada, estão pensando já em 2024. São times que não são nem ruins, né? São times que não tem o que fazer, estão em reconstrução, tentando fazer um projeto vencedor para o futuro, que é o caso dos times que eu vou listar aí para vocês nessa tier list de hoje. Bom, aqui na nossa tier list, estamos aqui com as equipes, né? A nossa primeira prateleira, elite, os times bons, os times dos talvez, os times M's aí que vocês já estão mais ou menos esperando aí, os times que podem estar presentes aí, e a pick 1, os favoritos, a pick 1 do draft. Bom, vamos começar aqui nossa prateleira, começar com o nosso queridíssimo Los Angeles Rams, né, cara? O Rams pra mim, vou ser sincero pra vocês, pra mim é um time de M, né? Eu sei que é o time do Sean McVay, eu sei que é o time, eu sei que hoje é o time do Aaron Donald, tem o Cooper Kupp aí que tá praticamente machucado de novo, deve perder alguns jogos essa temporada novamente. A gente tem um time que perdeu o Jalen Ramsey, a gente tem um time com um grupo de adesivo bem limitado. Tem o Matt Stafford que não tem expectativa dele ser titular. E eu sei que um vídeo atrás eu falei que o Stephen Bennett, eu fiquei muito contente com a estreia dele, estava empolgado, mas a verdade é que o último jogo dele de pré-temporada foi terrível, tá? Jogou muito mal, errou muitos passes, era um jogo sem muita dificuldade. Então assim, se ele for o titular, ele terá muita dificuldade. Obviamente pode chegar, vai jogar muito bem. Mas eu não vejo esse time do Rams ruim o suficiente para brigar pela pick 1 do draft. E nem um time em reconstrução. Eu vejo um time com boas peças, só que eu acho que são peças que precisavam ser renovadas. E o time não vai conseguir se desvencilhar de boa parte daquele elenco que foi campeão. Acho que o time botou toda a força para ser campeão. O elenco ficou muito inchado, com jogadores muito caros, jogadores que se lesionam muito, jogadores um pouco mais velhos, e acabou que o time está em um declínio técnico, né? Eu acho que aquela parte do trabalho, o fim de ciclo daquele elenco que foi campeão, aquele elenco também que bateu no Super Bowl ali 53 quando perdeu para os Patriots, o mesmo que bateria campeão tempos depois, saturou. Acho que era uma hora de reciclagem, né, de reutilização, de renovação desse time, né? Então tinha chamado Cavani pensando em aposentar, Aaron Donald pensando em aposentar também, como surgiu ano passado. O time não foi para esse lado de renovação do elenco, tentou ainda ano passado deixar o elenco bom para competir, acabou quando chegou durante o campeonato, o time não rendeu, quando eles trouxeram, por exemplo, o Paulo Wagner e o Robson. A Arizona Cardinals, esse pra mim não tem dúvida, né? Arizona Cardinals, pick 1 do draft, pra mim, favoritaço, inclusive, pra mim o time mais favorito a pick 1 do draft é exatamente o nosso querido Arizona Cardinals. Cara, um time muito ruim, um time aí que provavelmente deve estar sem o Kyler Murray, excelente quarterback para a primeira da temporada. É um time que tem uma defesa muito fraca, trocou agora o Simmons, né, cara? Achei muito barato, achei uma troca horrível o Houston Texans. O Simmons foi um cara que foi escolhido alto no draft, tá? Era um cara que tinha muita expectativa dele jogar bem na NFL. Ele não fez um trabalho tão ruim assim na sua temporada inicial. Eu acho que era um cara que, já que você não vai dar tempo para ele, acho que poderia manter no elenco, trocar por um pouco mais. Acho que a 7ª rodada de draft achei muito pouco para o jogador. Ele tem muito talento, mas pode dar muito certo lá em Nova York. Atlanta Falcons, esse para mim é o primeiro talvez. Por que o primeiro talvez, cara? Eu vejo esse time da Atlanta Falcons muito forte, principalmente se você levar em conta a divisão. A divisão é muito fraca, né? A divisão hoje a NFC Sul geralmente é uma divisão um pouco mais fraca, mas esse ano especialmente está muito mais fraca. Vários quarterbacks calouros, vários times com dificuldades, e eu vejo o time com bom jogo corrido, bons tight ends. A gente tem o Desmond Ridder aí vindo para uma temporada de titular, que é a grande fraqueza desse time. É um time que ano passado começou bem a temporada e depois decaiu junto com o Marcos Mariota, decaiu junto com a qualidade do time. Acho que esse time está mais experiente. Tem, na minha opinião, o B.J. Robson aí, que deve ser uma arma letal. Acho que vai entrar entregando muito na NFL, tem essa expectativa. E eu acho que ele ali, junto com o Desmond Ridder, Kyle Pitts, Cordell Patterson, essa galera, todo um time muito ágil, de jogadas ali bem criativas. Acho que o Arthur Smith pode fazer um bom trabalho. Acho que o Falcons pode sim discar uma vaga nos playoffs. Para mim, junto ali
juntamente com o New Orleans Saints, para mim, os dois grandes candidatos a vencer a liga, a divisão, né? Baltimore Ravens, aqui talvez vai dar uma polêmicazinha, mas para mim, Baltimore é um time hoje, para mim, é um time bom, tá, gente? Não é um time elite. Por que eu não acho que é um time elite? A gente tem que ver como é que vai estar o Lamar Jackson pós-lesão, né? Acredito que ele deve voltar bem, acredito que ele deve estar voando baixo para a temporada. Mas a gente não viu ele jogar ainda um jogo valendo, né? Desde a lesão dele. Então vamos esperar essa início de temporada. Vamos ver como é que vai ser a química dele, né? Porque onde você fala, teoricamente, você fala que o time tem ótimas peças como o wide receiver, mas vamos ver isso em campo se vai funcionar. Se eles vão ter química e tal. A gente sabe que o Lamar é um excelente passador, um excelente corredor também. Mas o Odell Beckham Jr. Também dispensa apresentações. Mas vamos ver em campo com o sistema novo, né? Que tem um novo coordenador ofensivo. Vamos ver também se o novo coordenador ofensivo vai desenhar bons ataques, boas jogadas, né? Tenho boas expectativas, acho que é um time que pode até vencer a divisão, dependendo de qual o impacto da lesão do Joe Burrow, mas eu acho que é um time, na minha opinião, aí que precisa se provar, né? Primeiro, se provar dentro da liga para ir para os playoffs, e depois, aí, quem sabe, antes dos playoffs, se tornar um favorito. Mas hoje, antes do início da temporada, é um time razoavelmente bom para mim. Carolina Panthers! Carolina Panthers não, Buffalo Bills. Esse é elite, né? Não tem nem o que falar. Buffalo Bills, para mim, elite. Tá no teto já também, né? Como eu falei, para mim tá no teto já. É um time muito bom mesmo. Mas que tá chegando ali aquele período grande do time, de favoritaço, de ser um grande time, de ser o principal rival do Pittsburgh Steelers. Seu principal rival do Kansas City Chiefs. Eu acho que tá no limite ali, tá? Tá no limite pro Buffalo Bills se fechar essa janela, porque os jogadores estão ficando velhos, né? Tanto da defesa quanto do ataque. O Josh Allen está ficando mais velho, né? O contrato dele vai ficando mais pesado ao longo do tempo. Você vai renovando, a folha vai enchendo, renovando com os jogadores que estão mais velhos, estão mais tempo na equipe. Mas acho que a proteção ao Josh Allen tem que ser resolvida. O time sentiu muita dificuldade da defesa. E eu não tenho plena convicção de que essa secundária é forte o suficiente para vencer jogos, tá? Em jogos pegados, eu não tenho essa certeza de que essa secundária ela consegue brigar, né, com os grandes adversários, se você contar ali os principais rivais, né, especialmente Kansas City Chiefs e o nosso querido Cincinnati Bengals. Mas eu ainda colocaria nessa conversa o time do Miami Dolphins, tá? Porque o ataque do Miami Dolphins com Jalen Waddle, Tyreek Hill e Dalvin Cook e companhia limitada, você tem muito problema para ser resolvido nesse time. Ainda se, por exemplo, pintar um Jonathan Taylor, que tem se falado em Miami, coisa que poderia piorar ainda mais para Buffalo. E ainda você pode falar aí dos Jets, também tem um bom time com Aaron Rodgers e companhia, então assim, é um time que pode ser muito preocupante. Se você pensar ainda em caso chegar no Super Bowl, de repente contra o San Francisco 49ers e o Philadelphia Eagles, que são das Cowboys, ali que são os três times mais fortes da NFC, são três times que têm grandes secundárias, grandes defesas e podem complicar muito para o time de Buffalo. Carolina Panthers aqui, favoritos a pick 1, né? Pra mim é um time ano passado que tinha boas armas, mas vem pra essa temporada com uma linha ofensiva horrível. Tem vídeo no canal aqui falando. Muito preocupado com a saúde do nosso querido Bryce Young nessa primeira temporada, tá? E também nas posteriores. Não sei se o Frank Wright vai fazer um trabalho melhor do que ele fez em Indianápolis. Trabalho esse eu contesto muito, acho que ele lidou muito mal com a questão dos quarterbacks. Vamos ver como ele vai lidar com isso, na questão principalmente do Bryce Young, se ele vai ter tempo de tentar ali maturar o jogador em campo, de repente se provar em campo, mesmo ali sabendo que ele está tendo muitas dificuldades dentro da linha ofensiva, uma linha ofensiva que pode prejudicar bastante a equipe. Chicago Bears. O Chicago Bears também hoje é um time de talvez, tá, gente? Talvez é um time bom, um time razoável, um time que pode render, um time até que de repente se encaixar tudo, pode ser até que brigue pela divisão. Não vejo isso, tá? Vejo um time ali com uma campanha média ali de 7, 6 vitórias e que pode ali buscar uns playoffs. Mas também pode ter uma temporada horrível, de grande decepção. E aí, na minha opinião, seria praticamente quase que decretado uma possível fim de era de Justin Fields. Acho que o Chicago já começaria a pensar em um novo quarterback, caso o Chicago tenha uma temporada muito ruim novamente, que as temporadas estão dando um pouco mais de armas
que essa temporada eles estão dando um pouco mais de armas pro Justin Fields, mas eu acho que ele tem tudo, tem o melhor time para mim desde que ele chegou em Chicago essa temporada, e a divisão tá mais fraca, né? O Green Bay sem o Aaron Rodgers, tentando se renovar ali, é um time, na minha opinião, que pode brigar por alguma coisa. Cincinnati Bengals, esse não preciso nem falar, né? Elite, muito elite, tá? Muito elite. É um excelente time, excelente quarterback, para mim um dos melhores, né? Só não é melhor, na minha opinião, do que o Patrick Mahomes hoje. Tem para mim o melhor grupo de adversários da liga, né? Com Tyler Boyd, Ja'Marr Chase e T. Higgins. Esses três juntos, saudáveis em campo, é um pesadelo para qualquer defesa, mas tem um grande ponto fraco, né? É elite, é uma grande equipe, mas tem um grande ponto fraco. A secundária desse time é horrível, tá? A secundária desse time é horrível, como a mesma coisa que eu falei para Buffalo, né? Preocupante. A diferença é que a pressão dos Bengals, na minha opinião, a pressão ao quarterback dos Bengals, na minha visão, ela é melhor do que a pressão ao quarterback dos Bills. Se os Bengals conseguirem uma boa pressão no quarterback, isso facilita o trabalho dos corners. No caso do Bills, para mim, há problema nas duas pontas, tá? A pressão, mas eu acho que é pouca. Acho que poderia haver mais. E a secundária é ruim. Então, no caso do Buffalo Bills, é um cobertor curto, né? No caso dos Bengals, é um cobertor curto, mas não é, quer dizer assim, falta cobertor, tá? Os pés estão cobertos, né? No caso dos Bills, não dá para cobrir os dois, né? No caso, ou um ou outro, ou nenhum no caso dos Bills. No caso dos Bengals, uma parte está coberta. Só que a secundária deles é muito fraca. E dentro da divisão, e dentro da briga por Super Bowls, os adversários têm suas principais armas no jogo aéreo. Isso, assim como a Apple foi fundamental, foi crucial na vitória, da derrota dos Bengals, não ter o Eli Apple, que olha o nível, tá? A secundária dos Bengals para mim é tão ruim que o Eli Apple faz falta. Isso daí dá para você ter uma noção do nível que essa defesa está vindo para a temporada. E aí, para mim, é um time bom, tá? Muita gente bota no talvez, mas para mim é um time bom. Para mim é um time bom, tem um bom quarterback, para mim é um excelente quarterback, eu não vou medir palavras aqui. Não, a questão pessoal, se gosta ou não do Deshaun Watson é outra coisa. Ele é um bom quarterback e na minha opinião, ele é um quarterback, mesmo que ele não tiver no seu mais alto nível, eu acho que o que ele consegue entregar é mais do que o que o melhor Baker Mayfield entregou, na minha visão, tá? Melhor. Um Deshaun Watson treinado, com o braço que ele tem, com a visão de jogo que ele tem, eu acho que ele saudável também. Eu acho que ele consegue entregar mais do que o melhor Baker Mayfield entregou. E o melhor Baker Mayfield conseguiu levar esse time à final de conferência e por muito pouco não venceu com o Kansas City Chiefs. Esse mesmo time é muito bom treinado. Vamos ver se o Stefanski vai conseguir fazer um bom trabalho também novamente. No passado eu senti alguma falta, um pouco mais de... Talvez o time, com o fato do Deshaun Watson não entrar desde a primeira temporada, acho que a equipe mesmo começou um ano muito relaxado. Eu acho que esse time tinha condições de vencer mais jogos no ano passado, mesmo com o Jacob Brissett. Então eu acho que com o Deshaun Watson desde o começo, com um time forte, com o time querendo, com o time com vontade, acho que pode sim bater ali nos playoffs. É um time aí que, se o Deshaun Watson estiver no seu mais alto nível, é um time até para pensar em Super Bowl, porque tem uma excelente defesa. Você nem fala de Myles Garrett, o Ward, né, o restante de defesa também com bons nomes, e uma defesa aí que vem anualmente também entregando bons números. Dallas Cowboys. O Dallas Cowboys eu vou botar em bons times, tá? Mas é um time que é um elenco de elite, tá? O Dallas Cowboys, mas tem um quarterback de time merda, na minha opinião. Na minha opinião, para mim o Dak Prescott, não vejo ele com capacidade de levar esse time ao final de conferência, tampouco de vencê-la. Mas eu vejo um elenco de muita qualidade. O elenco se reforçou na parte do ataque, né? Trouxe ali mais recebedores. O time, na minha opinião, que se reforçou também na defesa, né? Trazendo o Stephon Gilmore ali para a secundária, fazendo uma boa dupla com o Stefon Diggs. E você tem o Micah Parsons e os seus companheiros ali, que são caras que vão fazer muita pressão no quarterback dentro da divisão. Deu uma rejuvenescida no ataque, liberou o Zeke Elliott, acho que foi inteligente liberar o Zeke Elliott. Vão dar mais carregadas, acho que pro Troy Pollard. O Troy Pollard será o running back rumo, acho que isso pode ser muito importante para ele. É um running back muito bom recebendo a bola também. E vamos ver se esse time vai conseguir se manter saudável, tanto também ofensiva, defesa e ataque.
e se o Mike McCarthy não vai tentar atrapalhar o time durante a temporada, que aí talvez seja o maior defeito desse time. E aí, nosso querido Denver Broncos, talvez. Eu não consigo colocar o Denver Broncos em bom, por quê? Eu tenho certeza que o Sean Payton vai fazer um trabalho melhor do que o nosso querido... Bom, cara... Nathaniel Hackett, né? Agora, coordenador ofensivo dos Jets. Acho que também é meio difícil alguém conseguir fazer um trabalho pior do que foi feito. Mas eu tenho dúvidas sobre o Russell Wilson, né? O que eu vi do Russell Wilson na pré-temporada não me agradou. Achei ele muito hesitante, achei ele sem confiança na pré-temporada. Ele me parece, sabe, eu sei, não é... Eu acho que ele quer jogar, acho que ele tá com vontade de ganhar, acho que ele quer vencer. Mas me passa uma impressão de estar meio abatido, meio triste, sabe? Quando você tá fazendo alguma coisa meio no piloto automático, e aí você não bota aquele temperozinho, não bota não cisca ali dentro do pocket. Eu sei que não é mais o Russell Wilson novo, que é um cara que explodia toda hora, lembrava muito, fazia muito o que o Patrick Mahomes faz hoje, né? Isso é até um ponto pra gente olhar o Patrick Mahomes no futuro, né? O Patrick Mahomes é um cara que consegue se livrar muito de tackles e improvisar, né? O Russell Wilson era um cara que fisicamente no início dele fazia muito isso, ele improvisava muito espaço também. Claro que o Patrick Mahomes, acho que já pode ser dito hoje, o Patrick Mahomes faz isso muito melhor do que o Russell Wilson. Mas o Russell Wilson fazia isso também em determinado momento em Seattle, né? Sofria muita pressão, saía muito, corrigia muita coisa em Seattle. Seattle venceu muitos jogos assim, com o Russell Wilson tirando coelhos da cartola. O Patrick Mahomes talvez tire, não só um coelho, talvez tire uma arca toda de animais dentro da cartola, né? Extremamente diferenciado, mas fisicamente eu sinto que o Russell Wilson perdeu um pouco disso também. É uma coisa pra gente olhar de repente no futuro do Patrick Mahomes, mas nesse momento, a minha dúvida no time do Denver Broncos é exatamente isso. Essa defesa, para mim, no passado jogou muito bem, porque apesar de alguns jogos ali ter falhado, mas no geral essa defesa sempre segurou o time menos de 20 pontos e tal. Se tivesse um ataque ali, às vezes, se fizesse 3, 4 pontos a mais, por exemplo, o Denver teria, em alguns momentos do campeonato, em vez de ter 10 derrotas, teria 10 vitórias. Para você ver o nível que essa defesa jogou. Eram derrotas de 1, 2 pontos e para cá de 16 a 17, 19 a 15, placar sempre muito baixo e muito próximo, né? Um jogo ou outro ali que saiu do padrão. Então, mas eu deixo no talvez, porque eu tenho muita dúvida sobre sobre o quão bom está, né, o nosso querido Russell Wilson para jogar futebol americano. Eu não estou sentindo ele com capacidade de exercer o mesmo futebol americano de outros anos, tá? Isso não quer dizer que ele é ruim ou que ele é fruto do sistema de Seattle. Eu acho que pode ser mais assim uma questão física, né? Nem todo mundo é o GOAT. Alguns jogadores têm uma queda muito acentuada mesmo depois de algum momento da carreira, né? Eu cito o Flip Rivers, eu acho que ele deu uma caída muito boa no final da carreira dele. Foi um quarterback de muito nível. O Eli Manning deu uma caída também boa mais pro final da carreira dele. Ele sempre foi um quarterback que lançou muitas interceptações, pro final da carreira lançava muito mais, né? Então vamos ver como é que vai ser o processo do Russell Wilson, mas eu acho que é um grande quarterback, foi um grande quarterback, mas não sei se ele consegue desempenhar isso nesse momento. Detroit Lions, pra mim, um time de talvez também, tá? Por que talvez, Reginaldo? É um bom time, mas pra mim falta aquela dúvida, né? Esse time vai conseguir jogar bem, né? Ano passado, em alguns momentos, ano passado e ano retrasado também. O Lions, ano retrasado, jogava bem e perdia, né? Ano passado começou assim a temporada também, jogando mal e perdendo, e mais pro final da temporada passou a vencer, chegando na última rodada inclusive, com chance de playoffs, né? Então vamos ver se o Lions vai conseguir, de repente, né? Jogou uma temporada e meia jogando bem e perdendo, depois meia temporada jogando bem e ganhando. Talvez agora seja mais uma temporada jogando bem e ganhando. Ou pode voltar ao seu ponto de início, né? Jogava algumas partidas bem, mas acabava ali entregando a passar com o final do jogo e tal. Vamos ver como é que o Jared Goff tá saudável para jogar. Saiu informação de que os Lions podem renovar com o Jared Goff. Eu fico preocupado com essa informação. Acho que os Lions é um time que era para estar pensando já em trazer um quarterback novo para o futuro aí, para quando esse time estiver mais maturado, mas eu entendo manter o Jared Goff. É um bom quarterback, de repente também pode ser um bom backup. Tem só que pensar para não fazer doideiras, né? E não olhar muito para a temporada dele que ele fizer esse ano, para dar esse contrato, para de repente ele não se amarrar a um quarterback mediano por muito tempo. Green Bay Packers. Aqui eu vou time merda, tá? Tudo respeito aos Packers aí, torcedores, vão falar aí, não vão gostar muito, mas a minha opinião é essa temporada. Para mim,
é o favorito a ser o último da divisão, com todo respeito. É um time novo, um time muito rejuvenescido, um grupo de wide receivers novo, um ataque que ano passado foi muito mal chamado, muito mal gerido, um time que tem um jogo corrido, hoje sustentado por jogadores mais velhos, sustentado por jogadores que vêm de temporadas já em decadência, né? Não vieram dos seus melhores números. Tem o Watson, que é um cara que pode estourar e ser um dos grandes astros da liga no futuro, se evoluir no ano passado, fez alguns jogos espetaculares no ano passado, com 2 touchdowns. Pode ser uma arma letal, pode ser um cara que pode ser crucial para o Packers fazer uma boa temporada. Mas o Jordan Love, como eu falei já em vídeo aqui também no canal, logo no início da temporada, senti ele com um pouquinho de medo, senti ele hesitante, senti ele apresentou os outros 2 jogos, ele foi melhor. Como eu falei, vou esperar até a 4ª semana da temporada para fazer um vídeo falando de Jordan Love e minha opinião sobre o que pode aguardar ele no futuro. Mas eu acho que o Matt LaFleur é um bom treinador, deve fazer alguns ajustes. Acho que o time de Special Teams deve fazer uma boa temporada, né? Vem de 2 temporadas bem horríveis dos Special Teams do Green Bay. Acho que pode ser fundamental também. Mas hoje para mim é um time que tá na merda, né? É um time para mim que é favorito para pegar a pick 1 no draft, mas também não é um time que me empolga para brigar por nada mais. Então, por isso para mim, é um time que hoje tá na merda, né? Nem vai para cima, nem para baixo, nem fede nem cheira. Por isso, eu botei M, né? De merda, porque vocês vão entender mais para frente. Houston, Texas. Favorito a pick 1, né? Favorito. O Houston Texas hoje, ele só não é pior, na minha opinião, que o time do Colts. Na AFC. Você pega a AFC toda, pra mim, o Houston Texas só não é pior do que o Indianapolis Colts. O que, se você só não é pior do que o Indianapolis Colts, você é pior do que outros 14 times. E se você contar os times da AFC, da NFC, eu ainda colocaria, cara, talvez ele só melhor do que Colts e só melhor do que o Cardinals, de cabeça assim, parando, não analisei os outros times, eu só vejo esses outros times pior com o Houston Texas. Eu sei que é um time que vem de, curiosamente, o Carolina Panthers e o Houston Texas, as 2 primeiras escolhas do último draft. Mas se a gente lembrar do Jacksonville Jaguars, o Jacksonville Jaguars mesmo trazendo o Trevor Lawrence no ano seguinte, também ficou em último lugar na temporada. Então acho que o Houston Texas para mim é claramente um favorito a essa pick 1 do draft e vai brigar, na minha opinião, com o seu próximo companheiro, que eu já vou até jogar aqui também, que é o Houston Texas. Para mim, eu acho que a ordem, inclusive, não é nem essa, tá? A ordem para mim é essa daqui, ó. Vou deixar até na ordem para vocês. Pior time, Arizona Cardinals. Segundo pior time, Indianapolis Colts. Terceiro pior time, Houston Texas. Quarto pior time, Indianapolis, Carolina Panthers. Então assim, o Indianapolis Colts para mim tem o Anthony Richardson, uma temporada nova, né? Essa temporada de estreia. Um time totalmente novo, coordenador ofensivo novo, treinador de head coach novo, o time tentando se reestruturar. Ainda tem essa polêmica de Jonathan Taylor, que para mim é o melhor jogador do ataque e não vai jogar as primeiras 4 semanas. Acho que o time deve perder até os 4 primeiros jogos da temporada. Eu não lembro agora a tabela de cabeça, mas acredito que deva perder. Deve ser um time para fazer 3, 4 vitórias no máximo na temporada. Acho que é uma temporada importante para eles fazerem a maturação do nosso querido Anthony Richardson. Mas tem uma defesa, na minha opinião, ainda muito fraca, muito limitada. Tem algumas boas peças, né? A linha ofensiva também tem uma peça ou outra boa. Os wide receivers, eu não tenho nenhum assim que me dá uma alegria, assim, que eu fico mais contente de ver jogar. São times para mim que não devem ir muito longe, não. Jacksonville Jaguars, para mim, um bom time, tá? Para mim é um time que pode até surpreender. É um time que os elites, na minha opinião, deveriam ficar de olho. Porque é um time que pode aí vencer a divisão, pode fazer um bom saldo na divisão, pode acabar roubando a pick 1 ou a pick 2 de alguém aí. E aí na hora que você pega uma pick 1, uma pick 2, o chaveamento às vezes te tira um Bengals do caminho, te tira um Bills do caminho, coloca um Bengals, um Bills, um Chiefs para se enfrentar, né? Dependendo ali na combinação, porque a AFC Norte e a AFC Leste são 2 divisões muito fortes, né? Então a própria AFC Oeste também muito forte. Então esses times vão se degradar muito com seus rivais de divisão, vão acabar perdendo os jogos. O Jacksonville Jaguars tem tudo para vencer os 6 jogos dentro da divisão, né? Isso já te dá uma vantagem muito grande, né? E aí quando você pega os adversários de fora ali, um ou outro vai acabar perdendo também algum jogo fora ali, isso pode ser crucial
pro Jacksonville Jaguars de repente escapar ali dos principais colocados, e aí de repente já no primeiro jogo, durante o playoffs aí, você acaba já tendo um Cincinnati Bengals eliminado, já acaba tendo um Kansas City Chiefs eliminado, porque pegou um Cincinnati Bengals. Você pode ali pelo chaveamento pegar um time mais fraco, né? Mas também pode ser eliminado. Pode acontecer de você perder com um time um pouco mais ruim, né? Eu lembro sempre que o chaveamento é muito importante. Os Patriots, quando foi campeão, algumas vezes que os Patriots foram campeão, os Patriots pegaram um time muito ruim no chaveamento na semifinal ali, né? E o outro time às vezes tinha um confronto um pouco mais duro, né? Um confronto um pouco mais pegado, e ali acaba que você passa e segue a vida de boa, né? E aí, Kansas City Chiefs. Elite, né, pai? Acho que eu vou até botar em primeiro aqui, pra mim que é o melhor time. Deixa eu ver aqui também. Pronto. Kansas City Chiefs, pra mim, é o melhor time favorito ao Super Bowl, dos grandes times aí. Tem um bom elenco, tem um bom grupo de defesa. Tem que ver a questão do Chris Jones, se ele vai vir pra temporada, se vai perder um ou outro jogo aí. Ele perdendo jogos também é uma questão pra gente ver a posição ali na questão do... É importante pra gente ver ali na questão da pressão no quarterback, como é que vai estar essa defesa dos Chiefs. Tem uma secundária que ano passado me surpreendeu com os jogos ali, principalmente o Watson ali jogando muito bem, teve aquela interceptação maravilhosa contra os Chargers, mas é um time que tem muito que provar essa temporada, né? Vem de título, né? Não tem que provar, mas assim, tem aquela questão de confirmarem uma dinastia se vencer no Super Bowl, tem aquela questão do relaxamento natural que há quando você ganha um título. Muitos jogadores jovens, né, muitos jogadores experientes saíram. O Troy Ball, por exemplo, foi para o rival Cincinnati, né, jogador de linha ofensiva, que eu acho que foi crucial para resolver o problema de pressão que havia no Patrick Mahomes antes da chegada dele. E né, vamos ver como é que vai ser o impacto dele também, o impacto de repente desses jogos sem o Chris Jones. Mas eu acredito que eles devem entrar num acordo aí, ele deve voltar a campo aí, porque ele em campo é crucial para a defesa dos Chiefs fazerem um bom desempenho. Los Angeles Chargers. Meus amigos. Meus amigos. Los Angeles Chargers. Vamos lá. Bom, né? Vou botar um time bom. O Arizona. É um time pra mim muito bom. Draftaram o Quentin Johnson. Pra mim um excelente jogador. Jogador que pode ser muito útil durante a temporada. Manteve o grupo de adversários que tinha ano passado, que sofreu muito com lesões também, mas você tendo mais número de wide receivers, dá para você poupar um jogo ou outro ali, revezando esses 4, 5 wide receivers, 2, 3 ali de qualidade muito boa, os outros 2 ali mais complementares. Tem um bom jogo com o Austin Eckler aí, resolvido, deve continuar aí, ainda tá aquela questão se ele vai renovar, para onde que vai, mas é um bom linebacker. Você tem uma defesa com o Justin Jackson saudável essa temporada, ele saudável é um cara crucial, um cara muito bom, né? Já fiz algumas críticas para ele, mas ele é um bom, excelente corner, né? Jogos assim um pouco mais decisivos, ele costuma ter um pouco de dificuldade, mas alguns jogos pequenos que o Chargers ano passado deixou escapar algumas vitórias em alguns momentos, o Josh Jackson pode ser um fator ali crucial para esse time roubar a bola e aí pontuar, né? Espero que o Stanley consiga fazer um bom trabalho e dê aí um joguinho de playoffs para o nosso querido Josh Herbert, que merece muito, joga demais. Jogar um jogo de playoffs, já tiveram ano passado, tomaram aquela surra, né? Aquela virada histórica, né? Tem mais aí, mais experiência de playoffs, e o seu Stanley, inclusive, pra mim, eu já teria mandado embora, né? Acho que precisa fazer uma temporada de mais não só resultados, mas também de convencer em campo, porque senão a batata dele deve estar assando. Miami Dolphins. Miami Dolphins, cara, vou botar em talvez. Por que eu vou botar o Miami em talvez? Eu acho o Miami um bom time, tá? Deixar claro aqui, acho que o Miami é um bom time. Acho que o Miami tem tudo para ganhar. Mas para mim tem uma grande questão no time de Miami. O Tua. Eu estou preocupado se o Tua vai conseguir render o suficiente. Me preocupa a questão do Tyreek Hill, né? As confusões que teve aí dele fora de campo. Tivemos confusões também do Xavier Howard, né? Teve as confusões dele aí dos vídeos, dele em atos proibidos, né? Relações dele com a moça aí que teriam vazado. Então assim, teve a lesão do Ramsey, né? Que é um reforço aí crucial para essa secundária. E você dentro da divisão, você tem um New York Jets mais forte, né? Um New York Jets que deve, na minha opinião, brigar pelo título da divisão. Você tem um Buffalo Bills consolidado da divisão hoje, quem está acima para brigar pelo título. E cara, eu vou tentar aqui, né,
colocar no máximo um time de cada divisão dentro de cada posição, né? Pode ser que ao final da tabela eu suba o Miami, mas nesse momento, como eu pretendo botar o Jets nos bons times, eu vou botar o Miami nesse momento na tabela de baixo. Pode ser que ao final, ali, quando eu olhar todos os times, eu falo, acho que eu tenho que subir Miami, mas por enquanto vou deixar Miami aí. E aí, Minnesota Vikings, bom time, né? Bom time, para mim favorito aí, divisão, deve ganhar a divisão, deve ir aos playoffs, deve ir à semifinal de conferência, e aí para por aí, né? Acho que o Kirk Cousins tem um teto, pode ser a última temporada dele em Minnesota. Acho que o Minnesota está tentando rejuvenescer esse time, está tentando dar o próximo passo. Acho que ganhar a divisão é importante, acho que ir aos playoffs é importante, acho que você tem que estar sempre ganhando a divisão e ir aos playoffs, você está mais perto do Super Bowl, mas esse não pode ser o seu objetivo. Se você está chegando nesse episódio, você vê que ainda tem a possibilidade do seu quarterback evoluir, chegar em mais algum lugar, vale a pena você manter esse quarterback. Eu não vejo isso no Kirk Cousins, né? O pessoal do Minnesota às vezes fica um pouco bravo, mas eu acho que o Minnesota tem que se ver maior também. Acho que o Minnesota é um time gigantesco na NFL, tem uma camisa muito... tem uma torcida muito fanática, é um time que já chegou em finais algumas vezes, nunca conquistou o título, é um time carismático pra caramba, e eu acho que merece mais ganância. Tem que ter mais ganância. Acho que ir aos playoffs sem ser divisão não pode ser o suficiente para o time de Minnesota. Acho que em algum momento vão ter que dar um all-in, de repente, como fez o Rams, para ver se consegue bater campeão. Pode ser que não aconteça, mas acho que eventualmente eles vão ter que dar uma cartada grande buscando um quarterback que talvez faça mais sentido do que o Kirk Cousins para ganhar, ou dar uma cartada investindo em defesa, ou melhorando o ataque do nível que o Kirk Cousins possa funcionar. O que não acho que não vai acontecer essa temporada, mas porque já terminou as trocas tudo. A não ser que chegue um reforço muito grande no meio da temporada, que eu não acredito. Mas eu acho que hoje é um bom time, deve ir para o playoffs, deve brigar por alguma coisa assim. New Orleans Saints, cara, eu vou botar um time de talvez. Cara, porque eu não consigo confiar 100% que o Derek Carr vai jogar bem o suficiente para esse time ser campeão da divisão. Porque eu vejo o Falcons mais estruturado do que o nosso querido Saints. Vamos lá. O Dennis Allen tocou agora o seu kicker titular para manter um kicker calouro. Mandou o seu kicker lá pro time de Denver, do seu ex-head coach, Sean Payton. O time dele ano passado, na minha opinião, cometeu muitos erros, perdeu alguns jogos besta. Tem uma excelente defesa. Tem um ataque que o Michael Thomas tá lá, ainda sofre muito com lesões, tanto do Chris Olave quanto com o dele. Trouxeram o Jim Graham, o Graham, né? Tyrant também estava passando mal aí com alguns problemas, a gente sabe se ele está saudável, se sempre jogar essa temporada. É um time que eu tenho muitas dúvidas nele, não sei se o Derek Carr vai conseguir jogar o nível dele. Se o Derek Carr não jogar, quem vai entrar? Né? James Winston, nosso querido Hasselbeck, o jogador Taysom Hill, né, que é um pato, né, que nada, anda e voa, não faz nada direito. Cara, o Dennis Allen, na minha opinião, tá numa temporada bem de hot seat, tá? Dependendo do que esse time apresentar, dependendo de onde esse time chegar, pra mim é uma temporada já pra pensar em mudar o head coach. New York Giants, bom time, vou botar os Giants em bom. Por que eu coloco os Giants em bom? Eu vejo os Giants brigando pros playoffs, tá? Isso aqui pode ser... Não, eu não vejo os Giants melhor que o Miami, não. Vou botar os Giants em talvez. Por quê? É a segunda temporada desse elenco. Esse elenco para mim se reforçou, trouxe boas peças, né? Se a gente pensar aí, trouxe o Tyrant do Raiders, trouxe o Simmons, né? Trouxe uma outra peça não muito famosa. Tem um good receiver bem rejuvenescido. Tem um bom jogo corrido com o Saquon Barkley. Vamos ver se o Saquon Barkley está saudável. Vamos ver se o Saquon Barkley vai conseguir entregar mais uma grande temporada de novo. Vamos ver se o Brian Daboll vai conseguir, junto com o seu coordenador ofensivo, desenhar bons ataques novamente nessa temporada. Se os times não vão estar prontos para vencer o New York Giants. Ano passado tinha questão de a gente entrar com o New York Giants, considerando que o New York Giants nos últimos anos, ano passado eles passaram o carro. Vamos ver se vão conseguir manter todo esse contexto que eu falei aqui essa temporada. Se conseguirem manter todo esse contexto que eu falei aqui essa temporada, aí sim é um time que pode brigar, né? Aí sim é um time que pode brigar para ir aos playoffs novamente. Quem sabe até uma dessas aí dar uma incomodada no Philadelphia Eagles. Não acredito, mas quem sabe.
E aí a sensação da temporada, né? Jetão da massa, tá? Tô muito empolgado com o nosso New York Jets. Ai, já tá falando assim que dá que é da zica reversa que eu tô suspeito, mas com toda certeza, irmão. Com toda certeza. Eu quero mais que flop mesmo, que o Rodgers não jogue nada, o time fique último colocado, que. Cara, não tenho nenhuma vontade de ver o New York Jets jogando bem, né? O New York Jets, o New York Giants, o Buffalo, não tenho nenhuma vontade. Mas falando como torcedor e produtor de conteúdo, eu espero que o Jets volte a jogar bem, tá? Pra NFL seria muito bom o New York Jets competitivo novamente. E claro, o Aaron Rodgers com vontade, com ganância, com um sorriso no rosto, vontade de jogar, muita ayahuasca na mente, brincadeiras à parte, acho que a gente tem tudo para ver uma boa temporada. Acho que a gente tem tudo para ver uma boa temporada da Aaron Rodgers e companhia. Esse time jogou muito bem ano passado, tá com o Nathan Hackett agora no corredor ofensivo. Tem o Robert Saleh, que é um gênio de defesa, essa defesa maravilhosa com o Sauce Gardner e companhia. E trouxeram outras peças nessa temporada, trouxeram o Dalvin Cook do jogo corrido. Então acho que tem tudo para fazer uma temporada excelente. Philadelphia Eagles, o atual vice-campeão do Super Bowl, para mim, entra no elite. Para mim, um dos grandes candidatos ao título. Para mim, um dos grandes candidatos a chegar ao Super Bowl novamente. E eu acho até o time dos Chiefs para mim é mais favorito que os Eagles, tá? Mas eu acho que os Eagles fatalmente devem chegar ao Super Bowl novamente. Eu não sei que os Chiefs chegam, tá? Muito difícil você chegar a 2 Super Bowls consecutivos. É muito difícil você vencer 2 Super Bowls consecutivos. Tá aí o positivo que sabe do que eu tô falando, mas você chegando, as chances de você ganhar, óbvio, elas existem e elas podem acontecer. Mas eu vejo o time do Philadelphia Eagles acima de times melhores do que Cincinnati e Buffalo Bills, e vejo esse time, vejo o time dos Chiefs com um grande treinador, um grande talento, uma outra grande peça e um gênio que é o Patrick Mahomes, né? E eu vejo o time dos Eagles com um excelente quarterback, um excelente treinador, um excelente ataque, uma excelente defesa, uma excelente proteção ao quarterback, uma boa proteção ao quarterback, um jogo corrido razoável. Então esse time tem muitas peças para fazer uma temporada passando o carro. Acho que tem tudo para não perder muitos jogos no início da temporada. É um time que para mim entra aí já como favorito, para mim o maior favorito da NFC nesse momento, Philadelphia Eagles. E aí, nosso querido Pittsburgh Steelers no talvez. Que boa temporada, tá? Que excelente pré-temporada. Que treinador que é Mike Tomlin, né? Sem Big Ben Roethlisberger, com o Trubisky, agora com o Kenny Pickett jogando fino, tá? Muito cerebral, muito tranquilo. Eu ia falar que parece que ele foi criado em Pittsburgh, mas ele foi, né? Realmente ele foi criado na Universidade de Pittsburgh, né? Tem até o vídeo dele nas redes, acho que na nossa rede também tem, que é das crianças comemorando a escolha do draft, que é um cara que estava acostumado a assistir. Tinha minhas dúvidas se era o cara certo para vir, mas era o cara mais pronto e mostrou isso ano passado, venceu alguns jogos de virada, tá? É um cara que tem uma magia nele ali, tem um molho, a gente não sabe o quanto de molho que ele tem, se é molho suficiente para levar esse time longe, mas eu acho que é um time. O ruim para mim, esse time dos Steelers, para mim, está na AFC Sul, para mim ele briga pau a pau com o Jacksonville Jaguars, mas ele está numa divisão, para mim, com 3 pica, né? Para mim está com um dos grandes times da NFL, que é o Cincinnati Bengals hoje, está com um excelente time do Baltimore Ravens, que a gente está na espera que se pode surpreender ou não. Tem um bonzíssimo time do Cleveland Browns, para mim, que pode ir aos playoffs e brigar pelo título, se a base jogar o que a gente sabe que eles têm capacidade de jogar. E, na minha opinião, se o Deshaun Watson jogar no nível que ele tem, esse time pode até bater Super Bowl. Então, o Steelers é um time que talvez, dentro da temporada, de uma boa temporada, dentro de alguns acontecimentos, pode até buscar uma vaga no playoffs no wildcard. Não é um time para mim que está na merda, é um time para mim que está bem estruturado, com bons jogadores, com um bom projeto. Tem um bom quarterback, um quarterback que faz o mínimo, mais decente. Vamos ver até onde que esse quarterback pode ir com esse time. E aí, mais no futuro, se a gente vê que ele tem um teto, esse teto não é o que a gente procura, aí você vai atrás de outro quarterback melhor que possa fazer esse time dar um salto. Mas, nesse momento, para mim, os Steelers é um time de talvez. Né? Pode ser que dê ruim durante a temporada, pode, mas é um time de talvez, tipo assim, tem tudo para fazer alguma coisinha diferente. Então, talvez pode ir para os playoffs, né? Mas eu acho que a temporada é boa, com toda certeza esse time deve fazer. São Francisco 49ers, né? Aí, pra mim, é um time excelentíssimo. Pra mim, é o terceiro melhor time da liga. Com o Brock Purdy saudável, com as defesas desse time saudável, a gente vê se o Joey Bosa já vai jogar o primeiro jogo. Com o Kyle Shanahan, um gênio de ataque. Eu acho que esse time tem tudo que esse time precisa
a janela também de ganhar, assim como o Buffalo Bills está se fechando. Mas eu vejo esse time ainda melhor do que Buffalo, tá? Apesar de Buffalo ter mais talento na posição de quarterback, obviamente. Mas eu vejo o Francisco Finais mais montado, mais perfeito, mais redondinho. Para em algum momento da temporada que você tiver alguma dificuldade, esse time consegue manter a equipe nos trilhos. E aí, quando as coisas estão tudo certo, eles podem até, quem sabe, bater campeão aí com o Brock Purdy. Seria uma história Cinderela maravilhosa. Mas principalmente eu boto eles à frente de Buffalo Bills, à frente de Cincinnati Bengals, porque tanto o Buffalo Bills, tanto o Cincinnati Bengals, eles têm um inimigo muito forte para ser derrubado. E esse inimigo é muito mais forte que eles, que é o caso do Kansas City Chiefs. No caso do São Francisco 49ers e Philadelphia Eagles, acho que os dois estão no mesmo patamar. Eu dou um pouquinho mais de consideração para o Philadelphia Eagles, por ter um quarterback, na minha opinião, mais experimentado, um quarterback que eu sei o que ele pode entregar, que é o Jalen Hurts. Já no caso do Brock Purdy, ele teve um bom final de temporada ano passado, a gente tá vendo, vai ver ainda se vai conseguir repetir, jogar nesse mesmo nível. Seattle Seahawks, pra mim, bom time, tá? Bom time. Pode subir o Miami também. Vou subir Miami com um bom time também. Seattle Seahawks, bom time, um time bem organizado, um time bem estruturado, um time que draftou bem, trouxe Josh Njiba, né? O Jackson Smith Njiba, excelente o wide receiver, acho que vai encaixar muito bem ali com o Lockett e com o TJ McCaffrey, com o Gene Smith fazendo uma boa temporada. Você tem um bom jogo corrido com o Walker, né? E você tem ali o Chardonnay, que foi draftado, tem alguns outros jogadores que foram draftados também para a linha de linebackers. Tem uma boa defesa, trouxeram mais gente para a defesa também. Tem uma excelente secundária jovem de muita habilidade. Então acho que é um time que pode fazer um barulhozinho. Para mim, na minha opinião, o segundo melhor time da Conferência dos Finais. Deve ir aos playoffs como segundo colocado. Em algum momento aí, se o São Francisco Finais demora, pode até incomodar também. Tennessee Titans, time do talvez, né? Time do talvez é um time para mim que está mais estruturado do que os Patriots, está mais estruturado do que os Rams, está mais estruturado do que Tampa Bay Buccaneers. É um time, na minha opinião, que tem tudo para fazer as coisas certas, né? Para mim é um time que pode ir longe na temporada. É um time que, na minha opinião, pode brigar pela divisão contra o Jacksonville Jaguars. Acho que o Jacksonville Jaguars hoje é mais favorito a vencer a divisão do que é o time de Tennessee, mas eu vejo Tennessee com um bom elenco, um quarterback saudável, né, um bom jogo corrido funcionando novamente. Bons bloqueios, acho que o time pode competir e pode até buscar uma vagazinha nos playoffs aí. E aí, acho que fica por aí mesmo, que se for Ryan Tannehill de quarterback, eu não vejo esse time indo muito além, apesar de que ele eliminou os Patriots em algum momento. Se chegar ao final de conferência, acho que não tem a menor chance contra os principais rivais, como eu falei, Cincinnati Bengals, Buffalo Bills e nosso querido Kansas City Chiefs. Tampa Bay Buccaneers. Esse aqui pra mim é a merda também. Elenco de merda, um quarterback bem ruim, um elenco bem envelhecido, um péssimo trabalho de Todd Bowles ano passado gerindo um elenco. Não acredito que ele vai conseguir fazer uma coisa muito melhor essa temporada. Contra uma divisão muito fraca também, então pode ser que tenha mais vitórias do que deveria. Mas na minha opinião é um time de merda, um time mal montado, um time envelhecido. É um time que, na minha opinião, tem que ser todo reestruturado, talvez coordenador ofensivo, talvez GM, uma nova estrutura, que é um time, na minha opinião, foi montado para dar o máximo de talento possível para o Tom Brady enquanto ele estivesse saudável. Mas já ano passado esse time sofreu com lesões a rodo, tem muita gente ainda fora por lesão. Já perdeu jogadores nessa pré-temporada também importantes. Então, para mim, é um time aí que não vai brigar pela pick 1, porque tem outros times, na minha opinião, muito piores, né? Mas é um time que não deve ir muito além, não deve passar para os playoffs, não deve nem em algum momento talvez pode ameaçar, mas acho que durante a temporada não vai nem fazer sentido colocar o nosso querido Tampa Bay Buccaneers com condições de ganhar algo. O Washington Commanders, né? Tem o Howard, né, de quarterback titular, tem uma boa defesa, tem um grupo de receiver bem limitado, tem o Eric Bieniemy no seu primeiro trabalho aí como coordenador ofensivo nos Commanders, um trabalho novo se iniciando. Eu acho que tem tudo para fazer, mas eu acho que a terceira temporada, que diferente do ano passado, onde eles brigaram pela final de conferência em algum momento, eu acho que até pode acontecer essa temporada de novo, mas eu acho essa temporada mais difícil, né? Porque eu acho que os três rivais dentro da divisão, eles estão muito melhores, né? Tanto das Cowboys quanto do Philadelphia Eagles, tanto do New York Giants. Eu acho que o Commanders deve perder mais jogos dentro da divisão, né? E é um time muito limitado fora. Acho que o Rivera faz um trabalho terrível, outro que já teria mandado embora, mas por enquanto ainda é o treinador do Commanders e eu vejo com muita dificuldade.
Las Vegas Raiders. Cara, eu vejo os Raiders como um time de talvez, tá? Por quê? Josh McDaniels fez um trabalho terrível na temporada passada, um trabalho ruim, muito ruim mesmo. Mas foi um time que em alguns momentos convenceu. Alguns times que em algum momento ali deu algum sinal de vida. Mas ser um Derek Carr com o Jimmy Garoppolo, eu acho que é um time que não deve fazer uma temporada de merda. Acho que é um time que deve competir. O Garoppolo é um cara que cuida melhor da bola. Tem que resolver. O Josh Jacobs já voltou para jogar mais uma temporada. Ele perdeu algumas peças de wide receiver. Ainda é uma linha ofensiva um pouco fraca e uma secundária pobre de talento, mas é um time bem estruturado. Um time que ano passado teve alguns jogos importantes, quase venceu, né? Acabou perdendo por um detalhe. Acho que essa temporada pode ser que eles ganhem alguns jogos que eles perderam por um detalhe no passado, tem uma campanha melhor. Então acho que é um time que, se caso o nosso querido Chargers, né, fizer merda, se caso o nosso Denver Broncos não vier no mais alto nível, se caso o Cleveland Browns não conseguir encaixar um bom futebol, pode ser um time que brigue até não só para uma vaga de all-in, mas uma vaga para playoffs ali como segundo colocado da divisão. New England Patriots, né? Eu acho que a ordem, inclusive, é até essa daqui, ó. A ordem dos times, na minha opinião, é essa, né? Vou colocar aqui. Bom, aqui tá mais ou menos em ordem, como eu falei dos Patriots. É um time pra mim que tá muito complicado, é um time que tá com muita dificuldade, é um time que tá muito errado. É um time que tá com o quarterback, passou a terceira temporada, o quarterback que esse ano vai ter um coordenador ofensivo decente, de verdade. É um time que cortou os linebackers, quarterbacks reserva, depois assinou com o Matt Corral, que pô, não empolga ninguém, né? Esse draftado ali com Panthers e tal. É um time pra mim que, cara, eu tô na expectativa dos Patriots vencer uns 5, 6 jogos na temporada, tá? Por isso que eu acho que é um time que vá suficiente pra pegar pick 1 do draft, porque eu acho que quem pegar pick 1 do draft vai ganhar 13, 4 jogos. Eu acho que o Patriots ganha de 5 a 6, dependendo de alguma coisa, terá uns 7 jogos. Mas não é um time pra mim que chega aos playoffs, é um time pra mim que vai ter uma defesa muito forte, é um time pra mim que vai ter uma das melhores defesas da liga, que vai ter o Gonçalves, um dos melhores corners da liga, talvez até com um calor ofensivo. Mas eu vejo o elenco ofensivo, um bom elenco, na minha opinião, mais coeso do que o das últimas temporadas, mas com muita dificuldade, com coisas que deveriam ter sido acertadas e não foram. Na minha opinião, a má gestão hoje do GM Bill Belichick, né? Acho que o head coach Bill Belichick é muito bom, mas acho que o GM Bill Belichick tem errado um pouco ali na questão da estrutura da equipe, né? O Patriots foi um time sempre conhecido por ser muito organizado. Acho que nos últimos 2 anos, talvez 3 anos, acho que é muito, mas nos últimos 2 anos, sem o Brady, o time em alguns momentos cruciais ele tomou decisões bem contestadas que eu acho que no geral estão prejudicando a equipe. Beleza, galera? É essa nossa prateleira aí dos favoritos para a temporada 2025-2024. Só recapitulando aqui nossa prateleira. Favoritos a pick 1, Arizona Cardinals com favoritaço número 1, Indianapolis Colts, Houston Texas e Carolina Panthers. Times de merda, tá? Que não vão nem aos playoffs, não vão brigar para os playoffs, também não vão ser os últimos colocados, não vão brigar por pick. São times que estão aí pra, né, fazer raiva no seu torcedor. Green Bay Packers, esse é aquele time que vai ganhar um jogo de 35 a 0, no outro vai tomar 35 a 0, tá? Por isso que eu botei o elenco merda. Green Bay Packers, sua primeira temporada na odds. New England Patriots com uma temporada aí maravilhosa, destinada com o Tom Brady, com o nosso querido Bill Belichick, e se aí pra gente fazer mais uma temporada. Los Angeles Rams com o nosso queridíssimo Sean McVay tentando ali dar a win novamente para essa equipe, mas a equipe, na minha opinião, é envelhecida desde o título do Super Bowl. Tampa Bay Buccaneers totalmente sucateado desde a saída do Tom Brady, muitos jogadores machucados, um elenco bem contestado, um trabalho bem contestado de Todd Bowles e Baker Mayfield de quarterback. Times do talvez, né? Chicago Bears é um time aí que tem um bom elenco, talvez o melhor elenco do Justin Fields, vamos ver se o Justin Fields consegue bem levar esse time aos playoffs, né? Fazer uma temporada diferente, mas também pode ser que dê tudo errado e o Justin Fields até já comece a ter dúvidas sobre ele. New Orleans Saints é um time, na minha opinião, tem um bom time decente, time até competitivo em alguns momentos. A minha dúvida é, claro, se o Derek Carr vai conseguir desempenhar e se o Dennis Allen vai conseguir fazer uma temporada um pouco mais organizada, sentir um pouco de pulso dele temporada passada. Vamos ver se esse ataque vai estar saudável e não vão perder as suas principais peças novamente por lesões, tanto no ataque quanto na defesa. O Raiders, com sua primeira temporada do Garoppolo, deve ter uma temporada bem mediana, uma temporada bem regular, com poucos erros, suficiente para esse time não passar aperto, mas também não passar muita raiva, mas também não sair do lugar, né?
Atlanta Falcons, expectativa de um bom ataque, uma defesa bem coesa. Time aí que tem tudo até para brigar pelo título da divisão. Tennessee Titans, né? Bom, bonito e barato, né? Um time de jogo corrido, um time com um sistema bem efetivo. Não acho que é um sistema que ele vai conseguir te levar ao topo, mas ele te consegue levar bem próximo disso, né? Uma final de conferência, como já foi 2 anos atrás, com um time um pouco mais saudável. Praticamente todas as vagas de playoffs de divisão, mas é um time, na minha opinião, com muita coisa para ser acertada. Vamos ver como é que vai ser o encaixe. O Tannehill vai estar saudável, de repente até um Scott Bennett, né? De repente até um Will Levis de titular, né? O nosso tomador de café com maionese. Pittsburgh Steelers também, talvez, tem um bom trabalho do Mike Tomlin, o Kenny Pickett evoluindo, fez jogo excelente pré-temporada, mas pré-temporada. Tem uma defesa com alguns defeitos, acho que dentro da divisão muito forte, mas se alguém ainda vai sair dentro da divisão, dentro ali da conferência, pode ser até que brilhe com a vaguinha nos playoffs. New York Giants, temporada de provação, né? Ano passado foi uma temporada de surpresa, ninguém estava esperando disso, jogou muito bem, mas como disse o próprio dono de Nova York, né, fazer sucesso é fácil, o difícil é manter, né? O Brian Debo fez um excelente trabalho, acho que a equipe dele vai estar mais estudada esse ano, mas também dentro da divisão tem menos competição, com toda certeza, então é um time que pode buscar, deve buscar sim uma vaga nos playoffs. Votem talvez, porque a gente não sabe se ele vai conseguir jogar no mesmo nível da sua segunda temporada. Então, jogadores calouros que jogaram na sua máxima energia, tanto jogadores mais experientes, caso não peguem muito o sentido do jogo. Detroit Lions tem tudo para fazer uma grande temporada, acho que pode ser a maior temporada, uma das melhores temporadas da história do Detroit Lions nos últimos anos, de repente com uma vaga pro Austin, de repente até brigando pelo título, com o Jared Goff jogando muito bem, jogando saudável, sem cometer muitos erros. Tem um bom jogo corrido, uma boa defesa, fez um bom draft também, algumas coisinhas a gente pode contestar, mas eu acho que é um time que tem que fazer um grande estrago essa temporada. Denver Broncos, nosso querido Denver Broncos, de Sean Payton, esse time maravilhoso, a defesa ótima, que ano passado, talvez com 3, 4 pontos ou 5 pontos a mais em alguns jogos aí, facilmente venceria, né? Perdeu vários jogos ali por 2, 3 pontos durante a temporada, segurou os adversários uma média boa, deu muitas vezes abaixo de 20 pontos, mas não foi o suficiente para você. Se os Patriots estavam jogando sem coordenador ofensivo, o nosso querido Denver Broncos talvez estava jogando sem... coordenador ofensivo. A mesma coisa dos Patriots, né? Os dois estavam sem coordenador ofensivo, né? O Arthur Hecht fez um trabalho sem head coach, fez um trabalho terrível. Acho que o Sean Payton pode melhorar muito esse time. Seattle Seahawks, ótimo time, bom time, com o Giannis Smith jogando muito bem, se reforçou bem na defesa, bem no ataque. Tem um grande concorrente que é o San Francisco 49ers, mas eu acho que dá para garantir uma vaga em segundo lugar e é um bom time. Chicago, Los Angeles Chargers, bom time, bom ataque, treinador bem razoável para ruim, vem de algumas temporadas aí broxantes, especialmente aquela virada no último jogo dos playoffs. O Justin Herbert evoluindo cada dia mais, trouxeram um wide receiver bom no draft contra o Johnson, acho que se ele jogar e tiver titular saudável, pode ser uma terceira arma ali importante, é um cara que corre rotas na slide muito boas, enquanto espaço ali entre as linhas, pode ser um cara importantíssimo ali como alvo para o nosso querido Justin Herbert. Cleveland Browns, questão principal aí, contra que vai estar o nosso querido Deshaun Watson, se vai conseguir jogar no mais alto nível, se vai conseguir ter impacto para a temporada. Se não tiver, acho que a temporada dos Browns se reserva novamente. A temporada horrível, com vários jogos derrotados. Miami Dolphins, como eu disse, eu tinha colocado, talvez vai subir pro bom, é um bom time, excelente defesa, bom trabalho do Mike McDaniels, do bom treinador Mike McDaniels, fez um bom trabalho na temporada passada. A defesa, esse ano tem nova coordenação, né, comandada por ele, né, o Vic Fangio, ex-coordenador ofensivo do Denver Broncos, fez que trabalhou naquela defesa espetacular de Denver. Acho que pode entregar muita coisa em Miami ali. Vamos ver como é que vai estar a Tarek Hill, os jogadores ali que tiveram alguns problemas tanto com a justiça, tanto fora dos campos, mas fora isso, tudo de boa lá em Miami. Caso o Jonathan Taylor até pintar aí, tem um ataque muito rápido, um time que pode, ou deve, né, e eventualmente para os playoffs, ninguém sabe até brigar dentro da divisão. Minnesota Vikings, time aí para mim que deve vencer a divisão, deve ir aos playoffs, tem um teto, acho que não vai muito além da semifinal de conferência, estão com alguns problemas ali internos. Estão com alguns problemas ali sobre sequência do nosso querido Kirk Cousins ano que vem. Segunda temporada, né, do O'Connell como coordenador, fez um bom trabalho na temporada passada, gostei do time dos Vikings, vamos ver se vai conseguir dar sequência. Deve aproveitar também um momento um pouco mais enfraquecido da divisão para estabelecer um domínio na NFC Norte. Jacksonville Jaguars, nosso querido Jaguão da massa, né? Veio de uma temporada de playoffs, ainda derrota para os Chiefs na semifinal de conferência, jogou muito bem, evolução do Trevor Lawrence, evolução do coordenador ofensivo, reforçaram outra peça que precisava nessa temporada.
tem um bom coordenador, que é o Doug Pearson, bom head coach, né? Então tem tudo aí para fazer mais uma grande temporada e brigar pelo título, quem sabe. New York Giants surpresinha na temporada com Aaron Rodgers, excelente defesa, excelente ataque, a audição do Dalvin Cook, que é o time que vem com tudo para brigar pelo título da divisão, para o título da NFC Leste e, claro, vencendo a divisão, tem tudo para fazer uma boa temporada, um bom playoffs ali também. Caso, né, jogue o Aaron Rodgers consiga entregar, né, claro, mas com a defesa que tem, acredito que vai fazer uma boa temporada. Baltimore Ravens reforçou o suficiente, trouxe reforços, enfim, trouxe alvos para o nosso querido Lamar Jackson de contrato renovado, jogador excelente, deve ter sido uma boa temporada ali, um bom time, deve brigar para os playoffs, quem sabe até brigar pelo título da divisão com o nosso querido Cincinnati Bengals. Dallas Cowboys, muito bom time bem estruturado, tem o Dak Prescott com alguns problemas aí, trouxe o Trey Lance por troca, via troca com o São Francisco 49ers ali para realmente fazer uma sombra com o Dak Prescott e também jogar um pouquinho melhor, pode ser um cara que durante a temporada entra no elenco, pode ser um cara que substitua aí, quem sabe o Jimmy Garoppolo, o Dak Prescott no futuro, mas hoje ainda eu vejo como um bom time, um time que na minha opinião pode até bater o final de conferência, de repente chaveamento ali, tiver um Eagles São Francisco 49ers, se não tiver o chaveamento que bota Eagles São Francisco 49ers antes da final de conferência, acho muito difícil que alguém chegue, mas futebol é jogado e lambari é pescado, já digo. Buffalo Bills, bom time para mim, um dos 5 melhores times da NFL, para mim é o quinto, porque vem de temporadas decepcionantes, temporadas broxantes, e a janela vem se fechando, vem surgindo os novos favoritos, vem surgindo os novos bons times, e quanto mais gente boa tem para competir com você, maior é a chance de você ser eliminado. Ou seja, o Blues vinha perdendo nos últimos anos para o nosso querido Kansas City Chiefs. Quando surgiu o Cincinnati Bengals, já perderam o jogo. Então você vai alternando os seus rivais, né? E cada vez que você perde, você vai ficando mais longe aí do seu objetivo, que é vencer o título. Cincinnati Bengals, ótimo quarterback, Joe Burrow voltando de lesão, tem uma dúvidazinha ou outra, mas aparentemente ele pode estar saudável até para a semana 1. Se perder só a semana 1 também de jogos, acho que para o Cincinnati e os playoffs não deve fazer diferença, pode ser crucial ali na questão de quem vai ficar com a pick 1, mas na questão do jogo em si, acho que não interfere muita coisa não. São Francisco 49ers de Brock Purdy e companhia, com regra de terceiro quarterback, né? A regra do quarterback extra aí assinado por causa do Brock Purdy. Tem uma boa defesa, está aí negociando a renovação do Joey Bosa, então acredito que é um time que é um 5 candidatíssimo ao título. A única dúvida mesmo é se o Brock Purdy vai conseguir jogar no alto nível que ele jogou na temporada passada. Philadelphia Eagles, para mim, um dos melhores elencos da NFL, um dos melhores quarterbacks da NFL, por muito pouco que não venceu o título, faltou um detalhezinho, jogou muito bem aquele primeiro tempo, deu uma caída no segundo, mas para mim vem com tudo aí, para mim, se eu tivesse que apostar em alguém da NFC para ir ao Super Bowl, seria Philadelphia. E aí o número 1, o incontestável, o campeão, o magnífico, a futura dinastia da NFL, Kansas City Chiefs, meus amigos. Sim, senhor. É elite, é o maior elite. É o único atual time aí, o atual campeão da liga, o único time com bicampeões, né, os jogadores são bicampeões da liga, então assim, jogadores sensacionais, jogadores muito bons mesmo. Tem o Patrick Mahomes mais alto nível, tem o Andrew Reid, né, que a gente dispensa comentários, excelente head coach, tem tudo para fazer mais uma grande temporada, acertar ali as perdas que tiveram na pré-temporada, uma ou outra rusgazinha que tiver que acertar dentro do jogo, mas é um time que vai entrar para competir sempre enquanto tiver Patrick Mahomes jogando de quarterback. Beleza, galera? Essa foi a nossa tier list. Beleza, galera? Esse foi o nosso vídeo aí para a nossa tier list. Agora a gente vai, claro, para a nossa parceira Bet7k com as odds do jogo dessa quinta-feira entre Kansas City Chiefs e Detroit Lions, né? A vitória do Detroit Lions está pagando 3,27, a vitória do Kansas City Chiefs pagando 1,31. Obviamente, dificilmente a gente vai ter alguma coisa diferente aqui da vitória do nosso querido Kansas City Chiefs, né? Eu iria nesse jogo para um jogo de over de pontos, tá, gente? O over de pontos aqui tá pagando mais de 51, tá? Mais de 52 pontos, pagando 1,62. Eu acho muito alto esse número de pontos, acho. Então não apostaria, deixaria para pegar no ao vivo. Como a odd de pontos está muito alta, acho que a gente poderia aqui no handicap. Aí você vai em Philadelphia, em Kansas City Chiefs. Kansas City Chiefs ganhar por mais de 4 pontos, está pagando por 1,64. Eu consigo ver o Kansas City Chiefs vencendo o time do Lions por pelo menos 5 pontos. Por um touchdown de vantagem, eu consigo ver, né? Eu acho que vai ser um jogo equilibrado, mas eu acho que Kansas City Chiefs jogando em casa, jogo de campeonato, comemorando a festa, acho
que Kansas City Chiefs ganha por pelo menos 5 pontos de vantagem. Então eu iria aqui no handicap asiático, claro. Odd de 1,64, apostar na vitória de Kansas City Chiefs de 4 pontos e meio a mais, de 5 pontos ou mais, né? A vitória de Kansas City Chiefs aí com esse handicap a favor de Cincinnati. Se você quiser pegar uma zebrazinha aqui, tá? Um troquinho do pão, quiser arriscar a zebra do Detroit Lions, valeria a pena também. Porque 3,25, apesar do Chiefs jogando em casa, é uma boa odd, um bom valorzinho, caso você quiser pegar uma zebrazinha e acreditar ali que o Chiefs pode dar uma escorregada. Eu não vejo, tá? Vejo que o Chiefs vencendo até com tranquilidade, por isso que eu iria na odd 1,64 para handicap, né, de pelo menos mais de 5 pontos, a vitória do nosso querido Kansas City Chiefs. Beleza, galera? Tamo junto, claro, para a nossa partida Bet7K, link na descrição aí, bônus de R$7.000 até no depósito, cassino e muito mais na nossa parceira Bet7K. Beleza, galera? Deixa o seu like, se inscreva no canal, segue as notícias sociais, voltamos a qualquer dia, voltamos a qualquer momento com mais conteúdo para falar, claro, de NFL, para falar, claro, de futebol americano e muito mais. E a NFL já volta agora nessa quinta-feira, dia 7 de setembro, com o Kansas City Chiefs, jogaço aí na abertura do campeonato. Beleza, galera? Tamo junto, voltando com mais vídeos aí.